Convidar você a abrir sua Bíblia em João, o Evangelho de Jesus Cristo, João 3,16. E esse texto foi chamado, irmãos, por Martinho Lutero, como o Evangelho em miniatura. E esse texto, irmãos, que está aí, neste Evangelho, que é o Evangelho mais distribuído no mundo inteiro, irmãos. É o texto mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. É o texto, irmãos, mais vertido aí para outros idiomas. Mais do que qualquer outro texto da literatura mundial. E ele traz em si mesmo, irmãos, verdades supremas, sublimes da fé cristã. Eu convido então para que nós recitemos esse texto, porque penso eu, irmãos, que todos nós aqui, se não a maioria de nós, conhece esse texto de có e salteado. Amém, amém? Então vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, meus irmãos, vai nos falar de 4 verdades, e eu digo que elas são importantíssimas, e eu farei isso a título de introdução. Fala do maior doador, e este é o Deus Pai. Fala, irmãos, da maior dádiva, e este é o Deus. E esse texto, meus irmãos, é uma espécie de síntese do projeto da salvação. O Senhor Deus tem um plano. Ele é eterno, perfeito, eficaz, que nunca precisou de revisão nenhuma, irmãos, porque o Senhor Deus, Ele não usa rascunho nos seus projetos. Ele nunca precisou rever linha clara, segura, que vai se consumar sem qualquer vírgula de prejuízo. Diga amém, amém. Então, alcançar salvação, a não ser pela fé em Jesus Cristo, essa é uma realidade. Então, se você hoje tem a oportunidade e a possibilidade de escolher entre a vida e a morte, não tem nada mais importante do que eu possa lhe dizer: quem ama você é o Deus Todo-Poderoso, aquele que existe desde toda a eternidade, porque Ele é autoexistente, aquele que chamou o mundo à existência, aquele que sem matéria pré-existente criou todas as coisas. Quem ama você é aquele que sustenta pela palavra do seu poder todas as coisas. Quem ama você, querido, é aquele que está sentado num alto e sublime trono e controla o universo e dirige as nações e tem o controle rigoroso da minha vida em suas poderosas mãos. O amor de Deus por você é eterno. Com amor eterno eu te amei. O amor de Deus por você, ele é incondicional, irmãos. O Senhor Deus não ama você porque você aí com sua beleza atraiu o amor de Deus por causa da sua beleza, por causa das suas atitudes. A causa do amor de Deus a você e por você não está em você, está nele. Ele ama você porque Ele é amor. Agora, de onde proveu esse amor? De onde veio esse amor, irmãos? Ora, dele mesmo. A causa do amor dele está nele. Não havia nada em mim, em você, que pudesse atrair o amor do nosso Senhor. É o contrário, irmãos.
A Bíblia diz que o Senhor Deus amou você quando você era ímpio, fraco, inimigo, pecador. Deus amou você, apesar de você e eu virarmos as costas para Ele. Ele amou você apesar de você ser o objeto da própria ira dEle. O amor de Deus, de fato, Ele é incondicional. O apóstolo Paulo chegou a recomendar-nos a examinar, irmãos, as dimensões desse amor. Qual a largura, qual o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade deste amor. Este amor, irmãos, procede das alturas excelsas, é um nome difícil, mas eu digo, esse amor é tão maravilhoso que alcançou raças, línguas, tribos, nações. Ele é tão profundo que o pecador mais vil ainda pode ser alcançado por esse amor e ser transformado. Amém, amém. Este é o amor de Deus, irmãos. Mas esse amor, irmãos, ainda tem um aspecto importante, porque esta salvação, em segundo lugar, a salvação ela é grande por causa da sua amplitude. Veja o texto. Porque Deus amou ao mundo. É claro, irmãos, que mundo aqui, embora a palavra é cosmos no grego, não é mundo, natureza. Não é que Deus amou as galáxias, os mundos estelares, o sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar, a natureza, enfim, não, irmãos. Quando a Bíblia fala Deus amou o mundo, Deus está dizendo Deus amou o homem, que Deus amou você, que este amor alcança todos os homens de todas as raças, de todos os povos, de todas as tribos, línguas, de todas as etnias, de todas as nações. Esse amor de Deus é um amor, irmãos, universal. Ele é extensivo a todas as tribos, judeus, gentios, raças, todos os povos. Em outras palavras, irmãos, este amor, ele não faz, como eu e você fazemos, não faz acepção de pessoas. O Senhor Deus ama o homem, Ele ama a mulher. O Senhor Deus ama o pobre, ama o rico, ama o doutor, Ele ama o analfabeto. O Senhor, Ele ama o branco, Ele ama o amarelo, Ele ama o pardo, Ele ama o negro. O Senhor Deus, Ele ama o brasileiro, Ele ama o paraguaio, o americano. Deus ama o europeu, Ele ama a todos indistintamente, Ele ama, amém. Agora é importante entender, meus irmãos, que a questão aqui não é que Deus seja capaz de amar ao mundo tão grande, irmãos, mas que Deus seja capaz de amar ao mundo tão pecador, irmãos. Se você e eu, que somos tão falhos, ficamos às vezes irados, perplexos, com o estômago às vezes aperreado, ao ver, irmãos, nas televisões, ao ver as violências, a promiscuidade, a inversão de valores, ao ver este mundo agoniado, cruel, irmãos, de violência, de maldade, onde o ser humano está se transformando num bicho, parece mais uma besta, um cavalo, e você fica aí com seu pequeno senso de justiça, desejando que algumas pessoas sofram. Era bom que você sofresse mesmo, isso é porque você merece, escolheu isso mesmo. A gente é assim, irmãos. Agora pense Deus, sendo que Ele é santo, 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 que Ele não pode contemplar o mal, diante de quem os próprios serafins cobrem o rosto, irmãos. Deste homem, criado à sua imagem e semelhança, que virou as costas para Ele, tornando-se inimigo dEle, rebelando-se contra Ele, fazendo o que é mal aos olhos dEle, e não obstante a isso, irmãos, ainda que seja assim, o Senhor Deus ama, com amor eterno, com amor sacrificial, com amor que não pode ser descrito por palavras humanas. Por isso nós temos mais uma verdade, irmãos. A salvação, ela não é apenas ou somente grande, ela também é grande, irmãos, por causa da sua
intensidade. Veja o texto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Em outras palavras, é um amor que alguém já disse que o escritor mais perito poderia descrever por completo, que o poeta mais romântico jamais poderia expressar isso com clareza. Alguém disse, irmãos, que um certo poeta chegou a descrever que esse amor é tão maravilhoso, irmãos, o amor de Deus é tão sublime, que ainda que todos os homens fossem escritores, que ainda que todas as árvores fossem pena, que ainda que todas as nuvens fossem papel, que ainda que todos os mares fossem tinta, nem mesmo assim se poderia descrever a grandeza do amor de Deus por pecadores como eu e você. O amor de Deus é indescritível, irmãos. Isso significa que antes que Deus lançasse o fundamento da terra, o Senhor já tinha colocado o seu coração em você. Antes que o universo viesse a existir pela ordem do Criador, Ele já conhecia você. Ele, irmãos, Ele já havia separado você para que você fosse conforme a imagem do seu Filho, amém? Ele já havia amado você com amor eterno e atraído você com cordas de benignidade. Ah, meus irmãos, certo que antes que a terra desse o primeiro fruto, o Senhor Deus já tinha depositado em você toda a infinitude do seu amor. Não durma não, olhe para mim. Antes de você nascer, o Senhor lhe conhecia. Antes do seu coração dar a primeira batida, Ele já amava você. Antes de você dar os primeiros passos, Ele já tinha concentrado em você todo o seu amor, toda a sua bondade e sua graça. Para cá, meu amor, chega. Minha esposa está ali fora. Tá bom. A verdade, irmãos, que o amor de Deus, Ele é um amor, não é um amor acidental. Deus amou você. Ele amou você de tal maneira, querido, com amor eterno, com amor profundo, sacrificial, com amor imutável, com amor incondicional, eu já falei. Mas ainda há uma outra verdade que talvez seja aqui o eixo central da passagem, irmãos. A salvação, ela é grande por causa da sua dádiva, porque o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vamos entender isso aqui, meus irmãos. Quando a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito, eu e você precisamos entender que Deus é um só, mas subsiste em três pessoas, amém, amém? O Filho foi eternamente gerado do Pai. Antes que houvesse mundo, o Filho já tinha glória eterna com o Pai. O Pai, o Filho, o Espírito Santo já existiam, e existiam numa plena relação de harmonia, de felicidade, antes mesmo que o mundo fosse criado. Ele não precisou criar um mundo, irmãos, para derivar do mundo glória para si. Ele já tinha glória em si mesmo. Ele já era feliz em si mesmo. Portanto, Deus, quando Ele criou, Ele já sabia que eu e vocês, possivelmente que eu e você iríamos transgredir contra Ele. O Cordeiro foi morto, irmãos, desde a fundação do mundo. Deus seja louvado. Veja, Ele não deu o seu Filho para viver entre nós entronizado com honras, com glórias, com aplausos humanos. Ele não deu o seu Filho para que o seu Filho aqui viesse a ser aplaudido e enaltecido pelo homem. Ele deu o seu Filho na plena consciência de que aqui o seu Filho seria humilhado, o Rei da Glória tornar-se-ia servo.
aquele que é bendito eternamente viria aqui para se tornar maldição por causa de nós. Aquele que é santo e não pode contemplar o mal seria feito pecado por causa de mim e de você. Aquele que nunca pôde contemplar o mal recebeu sobre si a imputação da nossa culpa, irmãos. O Senhor Deus deu o seu Filho para vir a este mundo, para sofrer as agruras de nascer de uma cidade pobre, num berço pobre, numa família pobre, irmãos, para não ter sequer onde reclinar a sua cabeça, para precisar de um barco emprestado, para precisar de um jumentinho emprestado, um túmulo emprestado, para saber o que é uma dor de um abandonado, do acusado injustamente. E Ele veio a este mundo tendo plena convicção de que Ele era o Cordeiro de Deus, que deveria ser sacrificado e morto, para que você e eu pudéssemos ter os pecados perdoados e expiados. Tudo isso, irmãos, estava na mente do Pai, diante dos olhos do Pai, quando Ele deu o seu Filho. É por isso que Paulo chega a dizer, irmãos, que o Senhor Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. É por isso que Paulo ainda escreve dizendo o seguinte, que dificilmente alguém daria a vida por um amigo. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu já estou terminando. Diga graças a Deus. Acreditem, irmãos, para que você pudesse ser salvo, o preço foi muito caro. Quando Deus estava para criar o universo, o Senhor falou e tudo se fez. Quando o Senhor Deus foi criar o homem, o Senhor colocou a mão no barro e fez o homem do pó da terra. Mas quando Deus veio salvar o homem, salvar você, o próprio Deus entrou no barro, o Verbo se fez carne. Notem, irmãos, para que você e eu fôssemos salvos, o Senhor Deus deu o seu Filho para se fazer pecado, para se fazer maldição, para assumir o seu lugar, para tomar sobre si a minha, a sua culpa. E isso não foi uma coisa casual, irmãos. A Bíblia diz que o próprio Pai é que foi o agente disso, porque quando Ele está indo à cruz, diz a Bíblia, o Pai lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós, irmãos. Diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo. Foi uma entrega deliberada, meus irmãos. Quando o Filho assume como fiador, representante, substituto o seu lugar, e sofre em seu lugar o golpe mortal da lei, que diz que o salário do pecado é a morte, e que a alma que pecar, essa morrerá. Ele deu o seu Filho, irmãos, e colocou diante do seu Filho um cálice amargo, que diante da humanidade testifica. O Senhor Deus no Getsêmani grita, geme e diz, se é possível, passa de mim esse cálice. E o Pai entrega este cálice para o seu Filho, e Ele sorve cada gota amarga deste cálice em seu lugar. Era a ira de Deus que deveria cair sobre a sua e a minha cabeça. E o Filho toma todo este cálice sem faltar uma gota sequer. E então, quando o Filho está naquela cruz, diz a Bíblia que o próprio universo, irmãos, entra em convulsão. Há trevas, escuridão ao meio-dia, e naquele momento, não somente o sol vira o rosto para o Filho de Deus, mas o próprio Pai vira o rosto para o seu Filho, quando ele grita,
Deus meu, por que me desamparaste? E o pai não ampara o seu filho porque precisava amparar você, para dar vida eterna a você. Ele não poupa o seu próprio filho, porque não havia outro caminho, irmãos. Não havia uma medida mais fácil, não havia uma alternativa melhor, não. Ou talvez uma alternativa B para salvar você, a não ser que o próprio Filho de Deus, o seu Filho unigênito, desse sua vida por todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Meus irmãos queridos, pensem comigo que o Senhor Deus deu tudo. O Senhor Deus deu a si mesmo. Ele deu o seu Filho. Agora imagine comigo o preço que foi pago. Quando você fala da pessoa de Deus, você fala de atributos que Ele tem, irmãos. Eu sei que você conhece, à luz das Escrituras, os chamados atributos que somente o Senhor Deus os tem. Ele é autoexistente, Ele é infinito, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onipotente, é onipresente, Ele é onisciente, Ele é transcendente, meus irmãos. Ele é maior do que tudo quanto foi criado. Este universo é tão grande, irmãos, tão grande, ele é tão extenso que nenhum homem, que por mais saudável, que por mais profundo que tenha o seu conhecimento, que jamais ele é capaz de afirmar categoricamente qual é o tamanho desse universo. Pois este Filho de Deus é maior do que todo este universo, ele é transcendente. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que no seu estado de humilhação, irmãos, ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Aquele que nem o céu dos céus pode contê-lo, se reduziu e se encaixou e se limitou ao ventre de uma virgem, irmãos. Ele, sendo o Rei da glória, se transforma num bebê. Ele que, sendo dono do céu e da terra, do ouro e da prata, não tinha sequer onde reclinar a sua cabeça. Precisou nascer num coxo de animal, irmãos, porque não tinha lugar para ele em Belém. Ele que era adorado para sempre, adorado desde a criação, adorado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins, agora vem a este mundo para ser cuspido pelos homens. Ele que é o autor da vida, ele foi crucificado entre dois criminosos. Ele que é a ressurreição, a vida, enfrentou a dor da morte, irmãos. Esse foi o preço pago por sua salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora entendamos outra verdade, irmãos. O Senhor Deus, Ele não passou a amar você por causa da cruz. A cruz, irmãos, aconteceu porque Deus amou você. Porque Deus amou você, Ele entregou o seu Filho. Ele não passou a amar você porque o Filho se rendeu na cruz. Entenda, não. A cruz é o resultado, a consequência desse amor. Agora notem comigo, irmãos, todas as vezes que o Senhor Deus olhava para a humanidade, irmãos, olhava para mim, para você, para o homem, e via rebeldia, desobediência, incredulidade, idolatria, feitiçaria, devassidão, abominação. Ainda assim, irmãos, o Senhor nunca recuou,
Ele nunca deu marcha ré, Ele nunca titubeou. O Senhor Deus, Ele nunca alterou o cronograma de dar o seu Filho, de entregar o seu Filho, de preparar a história da humanidade para que o seu Filho viesse ao mundo. Não! Ele preparou então, irmãos, Ele preparou os judeus para trazer a revelação. Ele preparou o mundo grego para trazer uma língua universal. Ele preparou o Império Romano para trazer uma lei universal. E então, na plenitude dos tempos, a profecia se cumpre. Diga amém. E Jesus nasce de mulher, nasce sob a lei para ser o nosso Redentor. Diga glória a Deus. Tudo estava planejado, e planejado desde a toda a eternidade, querido. Mas agora, meus irmãos, tem mais uma verdade que eu gostaria de dizer-lhes: que a salvação é grande por causa da sua oportunidade, para que todo que nele crê. Então preste atenção, essa menina, olhe para mim, esse menino. A salvação ela não vem pelas obras. A salvação não vem pela igreja. A salvação não vem pela religião. A salvação não vem pelos méritos. A salvação não vem por aquilo que você faz para Deus. Preste atenção, querido. Eu já estou terminando, é ligeiro. E aqui está um grande divisor de águas entre todas as religiões do mundo e o cristianismo, porque todas as religiões do mundo que existem ensinam para você o seguinte: se você fizer por onde, você é salvo. Se você construir o seu caminho para a salvação, você então é salvo. Se você for um bom menino, aí você merece o pirulito que mamãe está separando. Se você fizer boas obras, aí pense que você vai ganhar. Que o caminho da terra ao céu é o homem que tem que se esforçar para construir. Você se prepare, você trabalhe, seu cabra. No cristianismo bíblico, irmãos, conforme ensina as Escrituras, a palavra de Deus mostra que a salvação, meus irmãos, é um caminho que o próprio Deus abriu do céu até a terra. O véu se rasgou de alto a baixo. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você é salvo por aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Você, querido, não é salvo por causa dos seus méritos, que talvez você pense que os tenha. Você é salvo apesar dos seus deméritos, pela graça, quando você crê em Jesus Cristo. Esta então é a gloriosa verdade, meus irmãos. A salvação é um presente que o Senhor dá para mim e para você. É um presente, é uma dádiva, irmãos. Eu não mereço, mas o Senhor me deu. Eu mereço o juízo, e era bem pregado que fosse. O Senhor então me deu a sua graça e sua misericórdia, que é um presente merecido, irmãos, a vida eterna, para que todo que nele crê. Mas aí você pode perguntar: e o que é crer? Oxe, o que é crer mesmo? Diga aí, para ver se eu sei. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos entender primeiro quem foi Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, aquele que deixou os céus e veio aqui por amor de nós, aquele que assumiu a natureza humana, aquele que vestiu pele humana, Marcos, aquele que por amor a você, querido, não levou em conta a ignomínia da cruz, mas que pela alegria que ele estava proposta, entregou a sua vida. Ele fez isso em seu lugar, para que você pudesse ter a vida eterna. Você precisa compreender isto, querido. Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é a porta da salvação. Ele é o caminho para Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens.
Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é aquele que veio para morrer. Ele é aquele que veio, ressuscitou, meus irmãos. Ele é aquele que voltou aos céus. Ele é aquele que foi para o céu e derramou o Espírito Santo. Ele é aquele que está sentado no trono e governa o mundo. Ele é aquele que vai voltar em glória para buscar a sua igreja. Você e eu precisamos entender isto. Mas crer significa que você transfere a sua confiança de quem é você, da religião que você tem, das obras que você pratica, do suporte, do método que você acha que tem, e transfere tudo isso para o Filho de Deus. Você confia nele, que ele morreu em seu lugar, que ele morreu pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Amém, amém. Mas ainda, meus irmãos queridos, já estou terminando. Há uma outra verdade que eu queria que você guardasse aí no seu coração. O Senhor está dizendo na sua palavra o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O Senhor não deu o seu Filho para que aquele que nele não crê tenha vida eterna. Preste atenção. Esse todo aquele, ele é tão abrangente, irmãos, que alcança pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Diga amém. Mas esse todo aquele é tão limitado, irmãos, que só aquele que crer tem a vida eterna. Se você não crê, você já está julgado. Se você não crê, não há esperança para você. Se você não crê, você está condenado. Se você não crê, o que resta a você é uma horrível expectativa de juízo. Se você crê, você tem a vida eterna. Então, permita-me compartilhar com vocês. Já estou terminando, é ligeiro, diga graças a Deus. A salvação é grande, irmãos, por causa da segurança do livramento que o Senhor nos deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. O que o Senhor está dizendo aqui, meus irmãos? Existe uma condenação. Eu sei, irmãos, isso não é popular, eu estou vendo, os irmãos não estão nem dando glória, nem cortando laço, nem nada. Isso não é politicamente correto. Quase não se ouve mais esse negócio de condenação. Alguns querem negar essa condenação. Não, pai, que conversa é essa? Morreu, vira pó. Acabou-se. Aniquilamento total. Paulo diz essa pergunta, respondendo, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se isso aí fosse verdade mesmo, irmãos, então os hedonistas é que estariam com a razão. Ora, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Prazer é o que as pessoas buscam. Mas se existe eternidade, e ela existe, se existe céu e ele existe, se existe inferno e ele também existe, se existe a possibilidade de você passar a eternidade toda no gozo eterno, e existe essa possibilidade, se existe também a possibilidade de alguém ser condenado e sofrer eternamente, e esse também é um fato, então, irmãos, não há nada mais urgente do que você crer em Jesus Cristo ligeiro, para você fugir da ira vindoura. Irmãos, é um equívoco alguém pensar assim: morreu, acabou-se. Ou pensar assim: não, morreu, descansou.
aquele que não tem Cristo, irmãos, aquele que não crer no Senhor Jesus Cristo, ao morrer, começa o seu tormento eterno ali. E o texto vai dizer que Deus deu o seu Filho, para que você, ao crer nele, você não pereça. Deus não quer que você pereça. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então hoje, o Senhor Deus traz um alerta ao meu e ao seu coração. O tempo de Deus é hoje, irmãos, é agora, porque amanhã pode ser tarde que só. Aí eu termino agora, diga graças a Deus. Não falou, mas pensou. Para que todo aquele que nele crê, mas tenha, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, vida eterna não é apenas uma vida que nunca vai acabar, porque lá no inferno também o sofrimento nunca vai acabar. Essa vida, além de nunca acabar, ela é uma qualidade grandiosa, irmãos, de vida, onde o Senhor Deus, irmãos, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde nunca mais você vai sentir dor aí no seu corpo, onde nunca mais você vai saber o que é luto, onde nunca mais eu e você teremos dissabores, onde você vai estar no melhor lugar, no paraíso, onde você vai ter as melhores companhias, os anjos e os remidos de Deus, onde você terá a melhor música, não é essa que a D canta não, porque lá os corais celestiais, irmãos, e toda a igreja e todo o cosmos vai estar glorificando aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. E você terá então, irmãos, o grande banquete da graça, com os melhores e maiores suprimentos de Deus por toda a eternidade, amém. E por toda a eternidade você vai usufruir, e você vai se deleitar nele, e você vai glorificar a ele, e você ainda vai viver na presença dele, querido, e nunca haverá um dia de dor, ou tristeza, ou lágrima. É isso que ele preparou para aqueles que receberem o seu Filho Jesus Cristo. Então hoje, a pergunta que eu faço a você é esta: qual vai ser a sua escolha? Você só tem dois caminhos: é o caminho da vida e o caminho da morte. Talvez você possa dizer: bom, mas hoje eu não quero escolher nada, vou para casa, comer uma pizza ali, estou indo para casa, não quero escolher nada não, hoje eu estou indeciso e tudo. Eu quero dizer para você que, com respeito a Jesus, querido, isso é impossível. Quem com ele não ajunta, espalha. Quem não é por ele, é contra ele. Eu quero dizer para você que a indecisão é uma decisão. Hernandes Dias Lopes fala isso, que isso é uma decisão de não decidir. Obrigado. E quem não decide-se por ele, irmãos, decide-se contra ele. Hoje é o tempo oportuno de Deus, querido. Hoje é o dia, portanto, da salvação. Hoje os portais da graça estão abertos. Hoje o Senhor Deus convida você dizendo: vem a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar você. Se você está com sede, venha, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Curve sua fronte, por favor, querido.